Doutora Rita, estamos ao vivo. Já ia falar boa tarde, já estou na parte da tarde. Bom dia a todos e todas. Como eu usei o todas e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um papo com o Instituto dos Advogados Brasileiros. É bem um papo, né? Hoje nós vamos realizar um evento que dá seguimento a um ciclo de palestras que foi muito bem organizado pela Comissão de Direito Administrativo do nosso Instituto. É uma comissão extremamente ativa, né, que agora tem à frente, na presidência, né, o nosso colega, amigo, professor Emerson Moura, né, que realmente tem trazido temas interessantes e importantes. Né? Falamos, na última, foi sobre sistema financeiro. Né? Sistema financeiro, regulação do sistema... Que, aliás, foi uma palestra difícil. Né? Eu disse assim, eu ouvi atentamente, né, os nossos expositores, mas foram os desafios da regulação setorial no Brasil, mas sob o foco, né, exatamente do sistema financeiro, da regulação dos serviços pelas instituições financeiras. Hoje, né, nós trazemos também, estamos colocando sob foco a regulação, só que a regulação das vacinas. Vacinas, e aí a nossa campanha do Instituto dos Advogados Brasileiros. Vacina já e para todos é prioridade. Mudamos a nossa logomarca, estamos, então, muito comprometidos para que essa campanha dê certo, porque nós apostamos tudo nas vacinas. Então, é a regulação das vacinas para a Covid-19 pela Anvisa. Gente, esse tema fantástico. Né? Trouxemos, né, para expor, falar sobre o assunto, né? Vou começar com os palestrantes, né? Os expositores. Né? O meu querido amigo Bruno Marcelos, Bruninho, vou chamar de Bruninho, né? Para não perder. Para não perder. Emerson, se você depois quiser apresentar, porque a coordenação é do Emerson. Então, se você depois quiser ler os currículos, você vai passar o evento todo lendo o currículo dos expositores. Então, eu vou fazer uma síntese, mas Bruno é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Médico, Saúde e Biodireito do IAB e é pós-graduado em Direito Médico pela UERJ. Bom, o Bruninho, nós já tivemos oportunidade de realizar pela comissão também eventos assim, fora de série, e são eventos corajosos, né? Que é falar em saúde, né, sob o ponto de vista não só da regulação, mas do ponto de vista da comissão, que é uma comissão que, inclusive, grande defensora do SUS, né, realmente são assuntos de enorme coragem. O nosso segundo expositor, né, que é uma pessoa realmente... Desculpa, gente, é que entrou aqui uma ligação. Perdão. Então, nós trouxemos, né, o professor doutor, que eu estou tendo o prazer de conhecer, obrigado, professor doutor Aloísio Gomes da Silva Júnior. O professor doutor Aloísio é médico, vou chamar de Aloísio, né? Aloísio é médico sanitarista, doutor em saúde pública pela ESP Fiocruz. Aliás, eu dou assistência à ESP, à Fiocruz, né? Eu dei a associação ASFOC, bota tempo nisso. Né? E professor titular do Departamento de Planejamento em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Bom, Emerson, eu já disse para Emerson, eu vou apresentar Emerson, porque ele é como coordenador, ele não vai se auto-apresentar. Então, eu estou apresentando o Emerson, que além de chefiar e coordenar o nosso evento, o Emerson é professor adjunto de Direito Administrativo da Unirio e da Rural, do Rio de Janeiro, e presidente da Comissão de Direito Administrativo do IAB, como eu disse antes. Agora, em destaque, não poderia ser de outra forma, nós, como mediador, nós contamos com a luxuosa presença de um presidente, eu não chamo de ex-presidente, presidente sempre presidente, eu espero que aconteça mesmo comigo no futuro. Né? O professor, doutor Sérgio Ferraz, que foi nós estamos conversando agora, foi meu professor na UERJ, né? Não vou dizer quando, né? Eu me nego a dizer quando, foi meu professor
de Luiz Roberto Barroso e de mais não sei quantos, né, alunos, né, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bons tempos aqueles, professor. É Né? verdade. Bons tempos. Né? E para quem não sabe, o professor Sérgio Ferraz também foi titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica. Para quem estudou na UERJ, acha que Sérgio Ferraz é professor de Direito do Trabalho, mas não, ele não é só, ele não circulou só na área de Direito do Trabalho, e, aliás, excelente professor, no meu segmento, para quem não sabe, eu sou advogada militante em Direito do Trabalho, mas Sérgio Ferraz, então, é uma figura, assim, uma referência no direito administrativo, do nosso, não só do Rio de Janeiro, mas do país. Emerson, parabéns por ter trazido Sérgio Ferraz, Bruno e vou chamar agora de Aloysio, agora não dá para chamar de professor, entendeu? E Aloysio, para nós falarmos de um assunto importantíssimo, que é a regulação das vacinas. Então, Emerson, a palavra é sua e o comando também é seu. Obrigado, Rita. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sempre falo que é uma alegria estar aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros sob a presidência da nossa querida Rita Cortez, uma mulher forte, que lida com um tema tão complexo hoje em dia, que é direito do trabalho, e que defende aqui o nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, essa bandeira dessa advocacia acadêmica. Nós precisamos ter esse braço acadêmico da advocacia, que é tão necessário e importante num momento como esse. Obrigado, Rita, como sempre, pelo carinho, pela gentileza. Hoje nós estamos continuando com mais um ciclo de palestras aqui da Comissão de Direito Administrativo, um conjunto de eventos que a Rita permite que nós possamos fazer para debater justamente as dificuldades e as tendências que nós enfrentamos hoje no direito administrativo contemporâneo. O que a pandemia do Covid-19 nos trouxe, com certeza, foi a ideia de que o Estado ainda é o sujeito, ainda é o ator central da vida, por mais que nós tenhamos uma tendência maior a privatizar as relações sociais, a privatizar até mesmo as atividades públicas. Com a pandemia do Covid-19, nós vimos que o papel do Estado é um papel relevante que não pode ser substituído por ninguém em um momento de crise como o nosso. Só que o papel do Estado não é mais o papel do Estado interventor do século XX, né? O Estado não consegue mais hoje lidar com essas demandas, e isso faz com que nós tenhamos, efetivamente, cada vez mais uma crescente atuação do Estado regulador, o Estado que vai intervir não só na economia, mas no domínio social, não de forma direta para a execução das atividades, mas que vai, acima de tudo, atuar no planejamento, vai atuar no fomento, vai atuar na fiscalização, vai atuar na regulamentação. E o tema assume importância capital, porque durante a Covid-19 o que nós mais vimos foi a necessidade de um Estado presente, não um Estado capaz de encontrar, por exemplo, a solução para o fim da pandemia através do próprio Estado investigando necessariamente medicamentos ou vacinas. Mas nós precisamos atuar junto com órgãos técnicos do Estado, bastante sujeitos privados que participaram nas pesquisas com tecnologias de pontas avançadas para que nós pudéssemos confeccionar e produzir vacinas e insumos específicos para o tratamento e para a profilaxia da Covid-19. Hoje, no nosso quinto, então, ciclo de palestra, nós vamos discutir como essas vacinas que foram produzidas, principalmente por sujeitos privados, embora tenham iniciativas públicas também, estão sendo reguladas pela Anvisa, e para isso nós convidamos hoje dois especialistas para atuar no tema e um grande especialista em atuação em relação ao Estado para mediar o tema. Então, temos hoje, com alegria, o professor Aloysio Gomes da Silva, que, de passagem, Rita, tem feito um trabalho brilhante no mestrado da Universidade Federal Fluminense, o mestrado de Justiça Administrativa, discutindo temas relativos a direito à saúde, na interface com, eventualmente, não só a saúde pública, mas com o direito de uma forma brilhante. Nós temos hoje o querido doutor Bruno Marcelo, que já tem atuado com a saúde privada já há bastante anos, participa aqui como nosso vice-presidente da Comissão de Direito Médico do EAB e também participa da Comissão de Direito Médico da OAB. E nós temos o querido professor Sérgio Ferraz, que poucas pessoas, como a professora Rita chamou a atenção, sabem, mas é um administrativista de mão cheia. Eu tenho um livro dele, aí não sabe, Rita, de processo administrativo, que a última edição foi de 2020,
e é o meu livro de referência quando eu tenho que utilizar para explicar matéria para os alunos, quando eu tenho que fazer. E tem livro de comentário da lei dos estatais, ele traz toda aquela experiência do procurador de Estado aposentado que ele tem para a nossa matéria de direito administrativo. Então, hoje o que nós vamos aqui é tentar discutir por que a vacina está demorando tanto, né? Sabemos que tem questões políticas envolvidas e sabemos também que tem questão da própria regulação dessas agências em relação ao tema. Será que, efetivamente, nós precisamos ter uma fiscalização pela Anvisa de todas as vacinas que vão ser produzidas, ou a própria lei que deflagrou e que autorizou a decretação do estado de pandemia já permitir que fossem utilizadas outras instâncias reguladoras para isso, né? Em que medida esse processo de autorização das vacinas é eminentemente técnico ou se sujeita a critérios políticos? Quais foram as diferenças que nós observamos? Isso tudo aqui hoje os nossos palestrantes vão abordar sobre o debate do professor Sérgio Ferraz. Então, queria agradecer desde já o professor Luiz Gomes, o nosso querido Bruno Marcelo da comissão e o nosso eterno presidente, concordo com a professora Rita, Sérgio Ferraz, que tem nos brindado, Rita, na presença de todas as reuniões da Comissão de Direito Administrativo das últimas. Então, é uma alegria poder ver uma comissão ativa, participante, debatendo um tema tão importante. Obrigado novamente, Rita. E aí eu passo a palavra ao nosso mediador, então, nosso presidente Sérgio Ferraz. Rita e Emerson, queridos amigos. Rita, além disso, relembrou os tempos de magistério, né? Quando eu fui professor na cadeira de Direito do Trabalho da UERJ. O Emerson hoje é nosso professor, sabe, Rita? Emerson é um jovem cheio de ímpeto, de atuação extremamente ativa, extremamente bem fundamentada cientificamente. Tem sido um prazer trabalhar com ele. E tem sido um prazer poder voltar a frequentar o Instituto à distância, mas esses tempos de distanciamento em algum momento terminarão e eu voltarei, então, a participar ativamente, porque é uma casa da qual tenho muita saudade. Isso irá acontecer. O nosso querido presidente Emerson fez a apresentação dos palestrantes. Nós estamos aqui, eu digo nós, eu e todo mundo que eu eventualmente represente, embora no papel de moderador, mediador. Estamos aqui exatamente para aprender. Sabemos que a vacina é um dado essencial para que se restaure a normalidade no país. Ela não resolve tudo, mas sem ela coisa alguma se resolve. E, por isso, o processo e o procedimento de aprovação, de autorização, enfim, de colocação efetiva da vacina nos nossos meios sociais é uma meta que devemos buscar. E essa meta ela se ampara em dois vetores culturais de extrema importância. A regulação, o que significa o direito, e a ciência médica, as ciências biológicas. E aí nós temos a presença do nosso querido convidado, professor Aloysio Gomes da Silva Júnior. Eu vou, então, passar de imediato. Bruno, eu não fiz a referência a você, mas você é um querido companheiro de instituto. E, portanto, a referência pode ser mais breve. O seu papel de vice-presidente da Comissão de Direito Médico já mostra o seu entranhamento nesses temas. Eu hoje figuro aqui, na verdade, muito mais como alguma coisa de adorno que está aqui para aprender. E é para aprender da voz dos mestres que, então, vamos ouvi-los e depois, se houver o caso, se houver perguntas, se houver indagações, indicaremos para aqueles a quem elas forem endereçadas. Quando eu digo indicaremos, eu preciso confessar desde já uma coisa. Eu sou absolutamente ignorante em muitas coisas na vida, mas entre aquelas que mais me marcam a ignorância é o manejo desses instrumentos de eletrônica, de internet, enfim, isso aí, para mim, é o caos. Portanto, peço desde já socorro e ajuda ao Emerson no capítulo das perguntas para que ele as receba e as distribua como achar de direito fazer. Porque eu não sei nem fazer. Dizem que tem um negócio de um chat aqui do lado. E essas coisas eu não sei. Sinceramente, eu não sei fazer nada disso. Eu sei apenas... Olha, eu não sei nem passar e-mail. Eu sei ler e-mail e escrever depois os e-mails de resposta. Infelizmente, não sei manobrar isso. Também dei um desconto da idade, do tempo de vida já vivido, e por isso agora será muito difícil que eu me torne um internauta competente. Sou, entretanto, alguém que quer aprender. E como alguém que quer aprender, dou de imediato a palavra ao professor Aloysio Gomes da Silva, médico sanitarista,
cujos cargos, cujos postos, cujos relevos já foram tão bem salientados pelo nosso presidente Emerson e pela presidente Rita, e a ele concedo a palavra para que ele nos ensine. Qual é o papel das vacinas? Como viveremos sem elas? Como viveremos para tê-las? O que há que se fazer para dinamizar esse processo? É um pedido, na verdade, de SOS à vida, e por isso quero ouvir com muito prazer, e tenho certeza que todos os que estão participando desse evento também, os esclarecimentos do imenso saber do professor Aloísio. Com a palavra, o nosso querido convidado, professor Aloísio. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse evento, acompanhado de pessoas tão ilustres, que algumas eu estou conhecendo hoje, mas o professor Emerson, eu tenho sido companheiro dele em vários momentos, lá na UF e em outros eventos, na ideia de discussão da interface da saúde com a justiça administrativa. E tem sido um lugar muito rico de trocas. Então, eu também venho para aprender, né? Eu não venho para ensinar, venho para trocar. Assim, e fico muito honrado de estar aqui. E também trazer minhas dúvidas, né? Eu não tenho tantas certezas quanto o professor Sérgio imagina. Assim, tenho mais dúvidas do que certezas. Assim, em primeiro lugar, é preciso que a gente mencione a situação que a gente está. Embora a televisão, os meios de comunicação, todo santo dia, martelem nossas cabeças com números e coisas, mas é uma situação dramática. Há mais de 100 anos não temos uma situação sanitária tão séria na humanidade, né? Uma pandemia de um vírus ainda pouco conhecido, que ceifou até agora, ou seja, só em 24 horas, 3.780 pessoas no Brasil. Quer dizer, isso é uma quantidade de gente absurda em um único dia morrer. Não existe nenhuma outra doença, ou todas as doenças somadas não dão esse número de mortes no Brasil. E isso vem somar mais de 300 mil óbitos no Brasil, mais de 12 milhões de infectados, ou seja, são números absurdos. Lembrar que no início da pandemia, em março, o Imperial College, que é uma universidade muito importante na Inglaterra, divulgou uma previsão de mortos dos vários países conforme sua condição. E o Brasil era visto como um país com um prognóstico muito sombrio, onde os pessimistas diziam que nós íamos ter 180 mil mortes. Nós já ultrapassamos os 300 mil, ou seja, nós ultrapassamos todas as perspectivas, as mais pessimistas do mundo, nós já ultrapassamos. Então, não é uma situação comum, é uma situação absurda. Absurda e tem que ser denunciada, tem que ser discutida, e a gente está fazendo um esforço gigante para sair disso. Então, esse é um primeiro ponto. Assim, parte dessa ocorrência não é uma ocorrência natural, ou seja, como alguns tendem a acreditar, uma fatalidade, a doença é isso mesmo. Não, não é isso. Assim, em que pese todas as novidades trazidas pela pandemia, todo o despreparo de vários setores, a ideia da inércia governamental no Brasil e a descoordenação entre os poderes foi capital nesse desfecho. Né? Nós levamos 5 meses para começar a agir nacionalmente. Só comparar municípios, né, que foram obrigados, sem coordenação, a agir, tiveram resultados muito melhores na pandemia. Vou dar o exemplo de Niterói, Maricá, que eu pude acompanhar mais de perto. Se compararmos ao município, por exemplo, do Rio de Janeiro, com 3, 4 vezes mais mortes proporcionalmente que esses lugares. Então, é claro que a desarticulação governamental é responsável pela maioria dessas mortes. Eu não tenho dúvida sobre isso, posso afirmar e comprovar isso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a ideia de enfrentamento dessa pandemia, ela tem vários limites. O primeiro limite é a não existência de um remédio específico. Ainda não existe. Pouco se conhece alguns mecanismos fisiopatológicos e algumas formas de intervir já em formas graves. Ou seja, ainda permanece
a ideia de que o melhor a fazer é ficar em casa, usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomeração, né? E tomar vacina. Ou seja, a vacina que não existia previamente, então ela foi desenvolvida em velocidade recorde no mundo, né? Hoje nós temos pelo menos 17 vacinas em uso no mundo, né? Mas já tem mais de 300 em estudo. Então, essas 17 estão disponíveis concretamente no mundo em diversos estágios de comprovação. O que a gente pode perceber disso é que, concretamente, nós temos meios de fazer isso. Só que a inércia governamental, o negacionismo, levou a decisão do governo brasileiro a protelar a encomenda de vacinas. Então, nós estamos nos fins das filas de encomendas de vacinas internacionais, o que é um paradoxo para nós. Nós temos o maior sistema de imunização do mundo, capaz de fazer milhões de doses diariamente, capaz de produzir milhões de doses diariamente. Então, nós temos 2 grandes centros de pesquisa importantíssimos, como o Instituto Butantan e o Biomanguinhos da Fiocruz, capazes de produzir essas vacinas em tempo recorde, com velocidade e capacidade. E um sistema de vacinação capaz de distribuir e aplicar essas vacinas com imensa eficiência. Por que não conseguimos fazer isso? Exatamente por não adquirir essas vacinas e protelar a aquisição disso, e todas as tratativas diplomáticas nesse sentido. Aí eu vou falar um pouco da Anvisa, né? Assim, a Anvisa, ela representa o que a gente chama da face oculta da saúde. Todo mundo, quando discute saúde, pensa na assistência médica, nos hospitais, nas unidades de saúde, né? Mas pouco se lembra da prevenção, ou seja, de todos os atos para evitar que alguém fique doente. E a Anvisa tem um papel importantíssimo nisso, uma coisa que a gente chama de vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica ou vigilância à saúde, genericamente falando. Dentro dessa perspectiva, a Anvisa é responsável por emitir normas de funcionamento de serviço de saúde, emitir normas de procedimentos de saúde e emitir normas na aquisição e produção de tanto medicamentos como imunobiológicos ou qualquer material em uso na saúde. Então, ela é um órgão, é uma autarquia especial, uma estrutura de agência, copiado do modelo americano, com autonomia financeira e administrativa, capaz de emitir normas que suplementam as normas gerais. Ela foi criada em 1999, com a Lei 9782, e ela tem exatamente esse papel, ou seja, regular o funcionamento da saúde nos aspectos de vigilância à saúde, funcionamento de serviços e uso de materiais e medicamentos e vacinas. Lembrar que vacina é uma das maiores contribuições da ciência no campo da saúde. É uma das poucas contribuições que o custo-benefício é absolutamente positivo. Ou seja, eu não posso falar isso, por exemplo, dos medicamentos. Medicamentos são algo polêmico. Vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma estatística de custo-benefício, mataram muito mais do que salvaram pessoas, até descobrir medicamentos suficientemente bons para salvar pessoas. Alguns desavisados acham que a sobrevida que nós ganhamos de 40 anos até 70, quase 80 anos na humanidade, nos últimos, principalmente 50 anos, se deu pelo conhecimento médico, né? Pela aquisição de medicamentos, por isso tudo. Eu sinto lhes informar que não é verdade isso. Apenas 5 anos desses 30 anos foram atribuídos a medicamentos e procedimentos médicos. Nós, os médicos, causamos muitas mortes, causamos muitos problemas de saúde também nesse período. Água, vida melhor, trabalho, condições de alimentação foram muito mais importantes na aquisição dessas vidas, desses anos a mais, do que os medicamentos. Mas que bom que a gente possa fazer alguma pequena contribuição de mais 5 anos. E eu não tenho dúvida que as vacinas foram a melhor das nossas contribuições. As que mais salvaram vidas em escala, as que mais tiveram impactos na humanidade.
Então, quando eu ouço movimentos anti-vacina ou pessoas desconfiadas de vacina, assim, eu fico aterrorizado, porque é a coisa mais vigiada, mais controlada, né? E as pessoas ainda estão com medo de virar jacaré. Assim, salve o jacaré, eu prefiro virar jacaré. Me perdoem a brincadeira. Assim, porque se há uma coisa que é muito controlada, é a produção de vacina. Se há uma coisa que é muito vigiada, é a produção de vacina. Lembrar que a produção de medicamentos, de um modo geral, ela sofre, principalmente nos últimos 20 anos, um controle muito acirrado. E a Anvisa é parte desse controle, exatamente para evitar tragédias como se aconteceu na década de 50 e 60 com a talidomida, né? Que talvez os mais jovens não se lembrem, mas foi um medicamento que foi lançado para acabar com o enjoo de grávidas, ou seja, tinha um objetivo absolutamente cândido, né? Mas que causou uma doença terrível, que foi uma teratogenia, ou seja, afetou o crescimento de crianças, não desenvolvendo seus membros. Então, nós temos uma geração inteira de crianças, e hoje adultos, que não tiveram seus membros superiores e inferiores desenvolvidos a partir do uso por suas mães desse medicamento. Essa tragédia sanitária hoje suscitou toda a forma de controle que temos hoje sobre medicamentos, vacinas e todos os procedimentos médicos. Então, a Anvisa entra com esse papel estratégico de verificar segurança, eficácia, eficiência, ou seja, custo-benefício disso, né? E, principalmente, monitorar o pós-aprovação. Essa ideia de observar a longo prazo a possibilidade de eventos adversos que nós não conhecemos, né? Há um produto no mercado que tem mais de 100 anos, todo mundo conhece, é a aspirina, né? Depois de 130 anos, a aspirina tem sido relatado problemas de saúde pelo uso da aspirina que ninguém conhecia. E hoje a aspirina deixou de ser algo inofensivo, né? Então, o que eu quero mostrar é que muitos problemas acontecem ao longo do tempo, e por isso precisam de vigilância e monitoramento. No caso das vacinas, há uma RDC, uma resolução de diretoria colegiada, a 55 de 2010, que regulamenta o uso de imunobiológico de um modo geral no Brasil. Essa ideia de ter procedimentos de aprovação. Lembrar, a Anvisa apenas fiscaliza, controla, regula, ou seja, autoriza o uso desses imunobiológicos. Ou seja, ela não produz, ela não compra, ela não toma nenhuma outra providência que não esse controle regulatório. Então, é muito importante não atribuir à Anvisa nenhuma responsabilidade que não é dela. Okay? É dela a responsabilidade de analisar pedidos de registro. E esse registro pode ser concedido de forma emergencial, quando há uma emergência de saúde pública, como no caso, onde, baseado na experiência de outras agências internacionais, onde já existe segurança suficiente, nós podemos aproveitar essa experiência e autorizar, em caráter emergencial, o funcionamento dessas vacinas, ou o registro definitivo, que tem toda uma fase de análise de estudos. Essas fases, se alguém tiver interesse, eu tenho slides aqui mostrando todas essas fases, mas eu acho desnecessário mostrar isso, apenas mostrar que são pelo menos 3 fases de estudo. Uma fase de estudo onde mostra, com pequenos grupos, se aquilo faz efeito e é minimamente seguro em animais e em seres humanos. Depois, uma escala, a segunda escala, onde se faz isso na escala de dezenas e centenas de pessoas, para mostrar não só a ideia de segurança, mas a efetividade daquilo em proteger as pessoas. E a terceira fase, que é feita na escala de milhares de pessoas, que mostra não só a segurança, eficácia e duração desse efeito. Então, dentro dessas 3 fases, a gente trabalharia com aprovações sistemáticas da Anvisa. A Anvisa tem cerca de 72 horas para dar seu parecer, um comitê multiprofissional que ela tem, exatamente em cada fase dessa. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a aprovação em tempo recorde
que aconteceu da vacina da Pfizer, né? Que não foi testada em território brasileiro, mas cumpriu todas as documentações apresentadas à Anvisa e teve sua aprovação em 17 dias. Isso, do ponto de vista de uma agência regulatória, é um fato memorável, né? Ou seja, em 17 dias, sem pular nenhuma etapa de segurança, a vacina Pfizer foi aprovada. No Brasil, hoje, a gente está usando 4 vacinas, né? Ou seja, temos a possibilidade de usar 4 vacinas. Uma delas é a AstraZeneca, que é fabricada em acordo com a Fiocruz, né? Que tem autorização de uso emergencial, ainda não está aprovada em definitivo. A segunda, que está na mesma situação, é a chamada Coronavac, que é feita em parceria com um laboratório chinês e um laboratório do Instituto Butantan de São Paulo. Então, essas 2 vacinas, que têm acordo de transferência de tecnologia, elas já estão em fase 3 e já estão em uso emergencial, né? E que mostram uma capacidade não só de efetividade, como também de duração, e, inclusive, incluindo as novas variantes do vírus, que permitem, que hoje nos trazem muita preocupação, porque o atraso no cronograma da vacina no Brasil permite o aparecimento de cada vez mais variantes, e variantes que tornam a doença mais grave. Só para vocês terem uma ideia de gravidade, assim, a variante que surgiu vinda da Inglaterra e apareceu no Brasil via Amazônia, via Manaus, assim, simplesmente dobrou o contágio, dobrou a infecção, o número de doentes, e baixou a faixa etária das pessoas que ficaram mais graves. Ou seja, hoje os jovens estão ficando mais graves, estão lotando CTIs, exatamente o que não acontecia na primeira onda da vacina, com a primeira variante. Então, a nova variante que está circulando, e hoje já é responsável por 80% das doenças das nossas cidades, tem essa característica. Baixou a régua e está matando pessoas jovens nesse momento no Brasil. Então, adiar essa vacinação, ou fazer vacina conta-gota, como nós estamos fazendo, é ainda correr o risco de ter novas variantes e que as vacinas possam não ser suficientes para enfrentar. As outras 2 vacinas que estão sendo aprovadas, uma eu já falei, que é a da Pfizer, que é um laboratório americano, que não tem parceria ainda no Brasil, né? Então, há uma discussão de como ela vai ser implementada no Brasil, e a Janssen, que tem uma parceria no Brasil, e tem um registro provisório, mas tem tudo para ter registro imediato ou registro definitivo de forma rápida também, porque ela já foi aprovada em pelo menos 5 agências internacionais que o Brasil tem acordo. Então, esse é mais ou menos o quadro geral de vacinas que a gente tem, em que situação a gente tem. Agora, possibilidades de produção, para terminar. Assim, as 2 que têm componentes brasileiros já entraram em linha de produção, e acredite que até o final desse semestre a gente esteja em plena produção. Isso significa milhões de doses dia, né? O que daria uma possível autossuficiência até o final do ano do Brasil. Agora, a velocidade precisaria ser maior do que isso. Então, a necessidade de se comprar vacinas a mais para completar a necessidade brasileira. Então, é por isso a urgência de se comprar outras vacinas. Temos algumas dificuldades, não só diplomáticas, mas de fila, de disputas, ou seja, de preferências também de fornecedores. Lembrar que nossa diplomacia foi absolutamente desastrosa nesse momento, brigou com a OMS, que estava fazendo um consórcio de laboratórios para fornecer vacina para muitos países, né, que é o que a gente chama de COVAX Facility. Então, o nosso governo fez o favor de brigar com esse consórcio, fez o favor de brigar com a China, fez o favor de brigar com todo mundo. E nós estamos numa situação de ter que reatar laços diplomáticos para poder facilitar fluxos
comerciais de vacina e estabelecer fluxos sustentáveis de fornecimento, tanto de matéria-prima quanto de vacinas novas do mercado, para completar o que a gente precisa para proteger nossa população. Então, vou ficar por aqui para a gente poder discutir outros temas que sejam desdobramento. Obrigado. Professor Aloísio, brilhante a sua exposição e, além de brilhante, altamente informativa para nós. Embora eu, como mediador, devesse agora passar a palavra para o outro expositor, eu vou, se tiver a permissão, é claro, dos dois presidentes que aqui estão embaixo na minha tela, o presidente Rita e o presidente Emerson, endereçar-lhe duas indagações apenas com o sentido de me complementar a visão de sua excelente exposição. A primeira delas é a seguinte: de parte, os problemas do direito regulatório, e o Bruno vai tocar nisso seguramente no prosseguimento. Colocando-se de parte também a incompetência administrativa do nosso governo, eu gostaria de saber se, sob o ponto de vista estritamente científico, é necessário realmente que uma vacina aprovada, por exemplo, por uma agência de reconhecida reputação internacional, como na Inglaterra, ou na União Europeia, nos Estados Unidos, ela tenha que passar por um procedimento de aprovação aqui. Se ela não poderia ser cientificamente, automaticamente transplantada para a experiência brasileira. Ou, pelo contrário, se há realmente algumas particularidades na ambiência brasileira que justifiquem um novo exame, ainda que mais sumário, da Anvisa. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é: ontem surgiu a notícia de que uma determinada agência chinesa não teria obtido o certificado de boas práticas, né? Eu fiquei na dúvida. O que significa boas práticas? Significa falta de higiene, falta de conhecimento científico? Enfim, o que é isso? O que isso significa? E, aliás, era uma vacina que já estava incluída, inclusive, no Plano Nacional de Vacinações, não sei com quantas doses, e que agora irá demorar mais um pouco, porque eles terão de comprovar que tem boas práticas. Que boas práticas são essas? Então, são as duas indagações que faço, embora com uma cesura no procedimento do andamento do nosso simpósio, mas é que eu não ficaria tranquilo na minha cabeça sem primeiro conhecer essas respostas para depois prosseguir com o Bruno. Eu vou ser breve na minha resposta, primeiro, até para não atrapalhar o Bruno. Assim, primeiro, com relação à ambiência brasileira, ou seja, embora muitos institutos internacionais possam estar aprovando produtos, as características da população brasileira são muito próprias e requerem teste em população brasileira. Até porque a maioria dos laboratórios existentes fazem testes em população africana ou população europeia, que são bem diferentes das latino-americanas. Então, esse é um problema. Só que isso não tem sido um problema para a aprovação das vacinas. Muito pelo contrário. Por exemplo, essa vacina da Pfizer, ela foi aprovada sem fazer teste no Brasil. Ela veio testada de fora. E ela teve aprovação exatamente porque ela foi acompanhada por pelo menos 4 institutos internacionais que têm acordo com o Brasil. Então, a Anvisa já faz esse tipo de procedimento, de antecipar etapas a partir de estudos já realizados em outros países. Agora, isso não pode ser feito automaticamente, exatamente por essas questões da característica brasileira, que requerem mínimas situações de segurança nos procedimentos. Ok? Então, essa é a primeira pergunta, eu respondo dessa maneira. A segunda, com relação à ideia de práticas, né? Eu estava lendo isso, assim, eu não sei se foram chinesas ou indianas o laboratório. Eu tenho a impressão que foi um laboratório indiano, que a vacina já estava na porta do Brasil. Assim, mas parece que os técnicos da Anvisa, que, diga-se de passagem, são técnicos concursados e muito qualificados, mas, assim, foram exatamente constatar os rigores de segurança, os procedimentos científicos de controle e voltaram meio apavorados com uma certa displicência do laboratório nesse sentido. Isso não aconteceu em outras situações. Por exemplo, a vacina russa, que é uma vacina totalmente cheia de polêmica,
onde a comunidade europeia ficou desconfiada, os Estados Unidos logo lançou suspeitas sobre isso. No entanto, a Anvisa foi lá e constatou boas práticas dos laboratórios russos e a Sputnik já está sendo aprovada em vários países do mundo a partir dessas constatações. Então, eu acho que é um procedimento importante e verificar no parque fabril da fábrica de vacina que procedimentos de segurança, de biossegurança e de controle da eficácia estão sendo tomados na fábrica. Não é só nos estudos que são feitos com produtos dessa fábrica, mas na própria fabricação, né? Assim, recentemente, houve um atraso na linha de montagem da Fiocruz, se não me falha a memória, exatamente porque um procedimento não foi bem feito e teve que ser refeito todo o procedimento, atrasando em alguns dias a indústria de vacina. Então, isso é um ponto muito importante da segurança das vacinas e da segurança do produto propriamente dito, e que é importante que a Anvisa vá lá fiscalizar isso. Professor, muitíssimo obrigado pelos valiosíssimos esclarecimentos que deu, que, na realidade, apenas comprovam a profundidade do seu conhecimento, que é de grande importância para nós. Na sequência, vamos passar a palavra para o nosso querido vice-presidente da Comissão de Direito Médico do IAB, o professor Bruno, que irá, então, fazer para nós a complementação, o outro polo que está implicado nessa matéria da vacina, as ciências biológicas e a ciência jurídica. Com a palavra, o nosso Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. Presidente Rita, muito obrigado pela sua presença no nosso evento. Professor Emerson, como sempre, brilhante nas suas colocações e na organização do nosso evento. Professor Sérgio Ferraz, apesar de não ter sido seu aluno diretamente, fui seu aluno por seus livros e pelo conhecimento nas palestras e outros eventos. E o professor Aloysio conheço hoje, já sinto o peso de ter que falar depois do professor Aloysio diante do conhecimento que já foi exposto. Me resta, então, esse trabalho dificílimo de tratar do tema, depois de tudo que já foi colocado, mas vou fazer duas ponderações iniciais, até para que a gente possa ter uma sequência lógica sobre tudo isso. Primeiro, importantíssimo entender que a Anvisa ela não pode ser indicada como o bicho-papão de tudo o que aconteceu, ou a grande vilã, porque ela é um órgão técnico e um dos órgãos mais respeitados. A nossa Anvisa tem credibilidade no mundo todo, ela é criticada, inclusive, em outros países, às vezes pela morosidade ou pelo excesso de critérios na avaliação de remédios ou na liberação de licenças, porque ela trata de forma muito técnica tudo o que acontece. Existem críticas, mas existem críticas em todas as agências, e não seria diferente com a Anvisa, que é uma agência técnica que trata de uma matéria importantíssima, que no nosso caso aqui é a farmacovigilância, né? O cuidado com a liberação, autorização de remédios e de vacinas, em especial numa situação de pandemia e de uso emergencial. O professor Aloysio bem colocou, né? Nós tivemos aí problemas gravíssimos políticos relacionados à liberação ou início da aquisição de vacinas, que tem relação, na verdade, com divergências absolutamente vazias de elementos técnicos e de ciência, efetivamente, né? Passamos um longo período de atraso para o início da autorização. A Anvisa provavelmente foi brecada, né, da liberação das suas resoluções que autorizaria o início desses trabalhos. Foi preciso, então, um esforço técnico, né, um esforço político para que isso fosse liberado. E aí tivemos, então, o início da liberação e da avaliação dessas vacinas. O que me preocupa, como sempre, todas as vezes que nós temos esse tipo de cenário emergencial, em que a política se faz muito presente na área técnica, né, principalmente na regulação de questões sensíveis, eventualmente é a produção de legislação extraordinária e sem a técnica legislativa ou a técnica científica adequada, que acaba possibilitando o ingresso de outros fármacos ou outros elementos sem a devida avaliação.
E aí até complemento, né, um pouco a resposta do professor Aloysio no fim, né, e da sua colocação sobre o prazo, por exemplo, que a vacina da Pfizer levou para ser aprovada, 17 dias. Por que ela não foi aprovada imediatamente? Porque nós temos a Anvisa, né? Nós precisamos que a medicação seja avaliada no território nacional, independentemente de aprovações em outros países, porque o Brasil, né, evidentemente, possui a sua soberania, né? E nesse sentido, ela vale também para a aprovação dos fármacos e outros elementos que venham de fora, né? A questão das boas práticas, por exemplo, que foram avaliadas no laboratório chinês, demonstra que a Anvisa tem, né, o devido cuidado e identificar não somente se o fármaco apresenta solução, né, se ele é efetivo, mas se ele é fabricado de forma segura, e isso não vai expor, né, os brasileiros, né, a outros problemas que não os efeitos adversos ainda desconhecidos da maioria dessas vacinas. Importante registrar que, como toda medicação, né, principalmente numa situação como essa de uso emergencial, são possíveis efeitos adversos, apesar de não esperados, não queridos, né, mas que vão ter que ser avaliados a longo prazo. Isso é parte da evolução da própria ciência, né? Até sobre esse aspecto, nós tivemos uma conferência, eu tive uma conferência no grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, com a presença do querido professor André Pereira, que é coordenador do curso de Direito da Medicina da Universidade de Coimbra, do qual já tive a oportunidade de participar. E o professor André colocava exatamente que, né, as diretivas europeias, na grande parte dos países, até possuem normas de responsabilidade civil para esse tipo de situação, inclusive prevendo problemas, né, quanto à vacinação que está acontecendo, e que Portugal era o único país que não tinha, né, mas ele até tinha uma saída de direito administrativo com a legislação portuguesa, e isso foi objeto, né, do atraso, inclusive, da nossa vacinação, porque o presidente defendia que deveria haver aí alguma assunção de responsabilidade civil, né, o que, inclusive, foi parar na lei, né, na 14.125, que autorizou a aquisição das vacinas também por entidades privadas. E essa questão reflete, além da politização de algo que é extremamente técnico, que nem deveria ter sido, né, destacado como algo extremamente relevante para impedir a aquisição das vacinas, ele mostra um pouco também do enfraquecimento do nosso Sistema Único de Saúde, que hoje deveria ser quem mais deveria ser defendido. Porque, afinal de contas, nós somos 220 milhões de brasileiros, com 45 milhões na iniciativa privada, na saúde suplementar. Mas o SUS pertence a todos. Todos somos hoje atendidos pelo Sistema Único de Saúde, temos acesso ao Sistema Único de Saúde, e a vacinação é parte de um programa, de uma estratégia pública de saúde, né? A própria lei, quando autoriza o privado a adquirir, ela, apesar de hoje ser extremamente necessário que todas as vacinas possíveis cheguem ao Brasil de alguma forma, para que, né, o povo, a população possa ser vacinada, ela expõe um erro estratégico do passado, que é exatamente a falta da aquisição das vacinas pelo governo. E aí, né, de forma exasperada, a gente autoriza que todo mundo adquira a vacina de qualquer jeito, e isso venha para o Brasil, e a Anvisa fica desesperada na outra ponta, tendo que aprovar emergencialmente, às vezes, a aquisição por quem sequer possui registro, né, ou possui autorização da Anvisa para importar vacinas, né, como já identificamos aí com algumas ações que autorizam que as empresas, as associações adquiram as vacinas, mas elas ainda têm que ser aprovadas pela Anvisa. E aí, quer dizer, essas vacinas vão chegar no Brasil, vão ficar aguardando a autorização da Anvisa. Será que não vão surgir outras demandas, então, judiciais, determinando que a Anvisa autorize emergencialmente tudo isso? Ou seja, cria-se um cenário extremamente complicado com o ingresso de um fármaco no Brasil, novamente, sem o devido acompanhamento técnico, a avaliação de boas práticas, inclusive de armazenamento, porque essas empresas privadas do exterior que estão exportando essas vacinas para o Brasil, em princípio, também tem que ter registro junto à Anvisa para exportação dessas vacinas, e até onde nós sabemos, os grandes laboratórios estão fazendo venda direta.
Então, quer dizer, será que isso está passando por distribuidores? Qual é a qualidade dessas vacinas que estão entrando no Brasil? Né? Hoje, até para preparar um pouco do que a gente ia conversar, eu confesso que tive uma enorme dificuldade, porque todo dia acontece alguma coisa nova. Né? Nós temos aí informações novas com a aprovação da legislação no Congresso Nacional, que vai determinar, né, que essas vacinas sejam aprovadas no espaço curto de tempo. Felizmente, a Anvisa conseguiu que fosse, né, autorizado o uso emergencial para laboratórios notoriamente reconhecidos, né, lá com a RDC A475, se eu não estou enganado. E hoje nós já temos também a notícia do início, né, das testagens da vacina produzida em território nacional. Felizmente, aí o Butantan iniciando os seus trabalhos com a vacina, o experimento, que imagino que tem aí repercussão até o fim do ano. O que nós precisamos efetivamente é de vacinação no Brasil, de um SUS muito forte, com a inclusão efetiva no Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, e a aquisição dessas vacinas efetivamente para uso no território nacional, com defesa dos controles pela Anvisa, sem que a legislação atropele o que a Anvisa minimamente previu para o uso seguro dessas vacinas. Era essa colocação curta em complemento ao que o professor Aloysio já extremamente bem destacou, e ficamos aí para o debate. Né? Se for possível, eu já tenho até uma pergunta para o professor Aloysio. Vou quebrando também o protocolo com o professor Sérgio Ferraz, se me permitirem. Eu já pergunto para o professor Aloysio, que é uma dúvida que eu já tenho já de longa data. Como fica, né? A gente sabe que os resultados da vacinação vão mostrar aí a longo prazo o grau de imunidade da população e tudo mais, mas a doença apresenta variantes. Isso significa que nós teremos que ter uma vacinação contínua, ou seja, o coronavírus vai ter que ingressar no calendário de imunização nacional para outras vacinas ao longo, né, dos tempos, né? Como nós temos hoje a vacina da gripe, nós teremos a vacina do coronavírus, né? Essa é a minha pergunta para a gente já ir quebrando o protocolo um pouquinho. E, olha, antes, muito obrigado a você, Bruno, pelos esclarecimentos que você me deu, muito, muito importante também, e grato também ao professor que vai responder a pergunta sua, Bruno, já. Mas antes disso, eu vou lhe endereçar uma também, já que os protocolos foram quebrados, vamos seguir na sequência da quebra de protocolos. O regime constitucional já não seria suficiente para ter resolvido o quadro da responsabilidade civil na aplicação do Programa Nacional de Imunização? Era necessária toda essa discussão que houve e que, de certa maneira, ainda está havendo aí nos círculos políticos? Já não havia uma definição clara e nítida? Não foi isso uma manobra, na realidade, para que politicamente o governo ganhasse mais algum tempo? Porque, sinceramente, o tópico me parecia definitivamente balizado no direito brasileiro. Mas quero ouvir sua opinião sobre isso, Bruno. Certamente que sim, professor. Até porque, né, o direito à vida é um princípio fundamental. Não existe saúde sem não existe direito à vida sem a concepção efetiva do direito à vida. A própria responsabilidade civil do Estado fica mitigada numa situação como essa de uso emergencial. Afinal de contas, a nossa jurisprudência é até muito clara no sentido de não se punir a inovação, né, o que não se conhece, até para que se possibilite o avanço efetivo da ciência e da tecnologia. É claro que, a partir do momento que se sabe, né, se reconhece o efeito adverso ou o fato prejudicial, a partir daquele momento o Estado deve se abster, mas efetivamente não é o caso. Hoje temos muito mais benefícios com a vacinação, com qualquer das vacinas que já foram aprovadas, do que em outras circunstâncias. Então, quer dizer, claramente uma medida política eleitoreira e de péssimo gosto que foi adotado pelo país. Essa aqui é a verdade. Olha, muito obrigado, fiquei feliz, porque é exatamente o que eu penso e com a sua corroboração fico tranquilo, portanto. Mas o nosso professor Aloysio tem uma resposta a dar à pergunta que o professor Bruno colocou. Com a palavra, o nosso professor Aloysio. Eu tenho uma resposta e uma pergunta também. Assim, o fato de estar isento da discussão legal me permite muito conforto aqui, né?
sim, porque eu não saberia desvendar a trama legal. Mas, então, para mim é um aprendizado isso. Do ponto de vista da vacina, assim, o que se espera, o que está desenhado é que a gente vai enfrentar ondas de não só coronavírus, mas de outras viroses que se apresentarão. Ou seja, as pandemias, essa não é a única esperada, ela já era previsível e nós temos previsão de novas pandemias. O que vai variar é a gravidade delas e a capacidade de resposta. Então, para colocar, assim, nesse momento a gente está enfrentando uma grave que já era esperado e que já tinha estudos de vacina já adiantados, por isso a resposta rápida de vacina, mas se sabe que haverão variações com o correr dos anos, que é necessário atualizar as vacinas. As tecnologias mais novas de vacinas, aquelas baseadas em RNA, né, que, por exemplo, a Pfizer e a Janssen, assim, trazem esse componente com muito mais rapidez, elas são capazes de renovar a vacina numa velocidade muito maior. Não sabemos ainda qual o intervalo de proteção que essa vacina nos dá. Se compararmos elas às vacinas, às outras viroses, como H1N1, assim, é em torno de 1 ano, ou seja, 9 meses nas piores previsões, né? Então, isso significa que a cada ano teremos que renovar a vacina para toda a população. Então, isso é um desafio logístico enorme, ou seja, incluir essa vacina anualmente para uma população enorme, né? Dependendo de que grupo será alvo dela, a quantidade é a população, a quantidade é enorme em termos de infraestrutura, né? 2 doses para uma porcentagem enorme da população. Então, esse é o desafio logístico. O SUS tem estrutura para isso? Tem. Ou seja, tranquilamente. E a boa notícia, né, eu estava escutando um colega falando há 2 dias atrás, assim, a própria vacina mais complexa que tinha para o território brasileiro, que é a Pfizer, que necessitava de cadeias de frio com menos 80 graus, ou seja, que é quase impossível no Brasil nós termos uma rede de frio com essa natureza, né? Assim, agora já baixou a expectativa para menos 20 graus, o que é possível o Brasil tornar ela viável em qualquer lugar, em qualquer região do Brasil. Então, esse desafio tecnológico já foi vencido. Então, regularizando a produção de vacinas no Brasil, é possível encarar novas ondas numa velocidade grande, com uma infraestrutura já suficiente, desde que nossos governos mantenham o foco de compra de aquisição de material, manutenção de recursos para as linhas de produção, distribuição e efetiva vacinação da população. Então, eu acho que esse é o desenho que a gente está para os próximos anos. Eu acho que a gente vai conviver com isso para sempre daqui para frente. A minha pergunta, né, assim, aliás, uma dúvida, assim, eu fico muito incomodado assim, com a discussão dessas autorizações extraordinárias para grupos ou empresas comprarem, adquirirem. Do ponto de vista ético, eu acho isso um absurdo, né? Mas, do ponto de vista epidemiológico, vamos chamar assim, técnico, assim, é mais absurdo, porque, na realidade, você não vai garantir para a população mais importante essa vacina. Então, você vai estar consumindo vacina importante de forma clandestina, mesmo que autorizada, né? A gente acabou de assistir, há uma semana atrás, um grupo de comerciantes mineiros pessoas da área de transporte, se não me falha a memória, assim, comprarem um lote de vacina, sabe lá Deus da onde, como, né? Assim, e se autovacinarem. Assim, num país desigual como o nosso, que 1% da população tem 40% da renda, isso é terrível. Ou seja, é estabelecer uma cadeia de concorrência absolutamente desigual para a oferta de um bem público. Então, por isso eu sou absolutamente solidário à iniciativa da Organização Mundial de Saúde de trabalhar consórcios que forneçam para todo mundo vacina, todas as vacinas. Então, acho que essa é uma posição política que nós devemos adotar, e o Brasil era signatário desse tipo de posição,
e, enlouquecidamente, deixou de ser há algum tempo agora, recente. Né? Então, acho que isso é um problema. Eu fico imaginando, né, assim, a ideia de responsabilização. Né? Me perdoem o não rigor técnico-jurídico na minha provocação, mas a ideia de responsabilidade, eu, como médico, se fizer um procedimento errado ou fizer protelar um uso do medicamento sabidamente eficaz contra um problema, ou impedir o uso dele, ou simplesmente negar a assistência a alguém, assim, eu sofro o rigor da lei como responsável por esse ato. Assim, quem responsabiliza um governo que muitas vezes negou possibilidades? Me faz lembrar uma coisa, uma figura literária. Né? Eu sou um amante de cinema e tem um diretor que eu amo, que é o Akira Kurosawa, japonês, que tem um filme clássico chamado Kagemusha, e nos 5 minutos iniciais do filme, o senhor feudal está muito preocupado porque ele está doente e ele precisa de uma figura muito parecida com ele para substituí-lo em eventos, até ele se restabelecer. E encontra um ladrão que ia ser executado. Né? E o diálogo das pessoas, o irmão do senhor feudal, o senhor feudal com o ladrão, é muito engraçado. Né? Que ele diz assim, nossa, esse cara é muito parecido com a gente. Né? Vai ver, o nosso pai andou lá pelo norte do país. Né? Esse cara deve ser nosso irmão. Assim, e ele é igualzinho a gente. Aí o ladrão, indignado, levanta-se e protesta contra o senhor feudal, dizendo o seguinte, não somos iguais. Eu roubo alguns, Vossa Excelência rouba milhares. Assim, eu mato um, Vossa Excelência mata milhares. Então não podemos ser iguais. Então, acho que a ideia de responsabilização assim, é a escala do problema. Assim, eu sou responsável pelo meu ato individual particular. Agora, quem é responsável por ondas de morte como nós estamos assistindo agora? Essa é uma pergunta bastante importante para mim. Professor Kurosawa, aplaudindo o seu gosto por Akira Kurosawa, né, professora Luiz? Eu acho que realmente essa pergunta é inquietante e passo a bola. Olha, meu papel de mediador é aquele antigo número 10 do antigo futebol brasileiro, quando se jogava futebol nesse país. Eu só distribuo o jogo. Quem opina são realmente as pessoas que têm condições e qualificações para isso. Portanto, eu que já tinha preocupação da temática da responsabilidade civil nesse caso, sinto-a encorpada por sua pergunta e jogo a bola imediatamente no lançamento em profundidade para o nosso professor Bruno resolver como é que ele vai liquidar a jogada. Bruno. Antes disso, professor, se eu permitir, aqui Desculpe, no chat nós temos uma pergunta que eu acho que o doutor Luiz podia responder em ato contínuo, antes de nós passarmos ao doutor Bruno. Doutor Luiz, nós temos uma pergunta do Alberto Nogueira Júnior sobre o que o senhor pensa sobre a declaração do ministro de Saúde de que os hospitais precisam racionalizar o uso de oxigênio como se eles estivessem de forma dispensável. Eu acho que é uma pergunta interessante que nós podemos discutir em geral, não só isso, mas se eu concordar, em que medidas de sentido nessa discussão que aparentemente é técnica e médica, argumentos pragmáticos de ordem econômica, como, por exemplo, reduzir gastos com materiais, a necessidade de escolher grupos, como tivemos comentário essa semana, que deveriam ser ou não vacinados. Como se vê, em geral, essas afirmações de racionalização econômica, de pragmatismo econômico, em relação às matérias, em especial o que o Alberto falou, em relação ao uso de oxigênio? Devolvemos, então, para o professor Aloysio, já que a indagação foi feita a ele, não é, Emerson? E depois, então, ouviremos o Bruno sobre as questões levantadas pelo professor Aloysio sobre a questão da responsabilidade e outras a ela anexadas. Professor Aloysio. Essa resposta não é simples. Sim. Primeiro, assim, eu não estava do lado, nem conheço suficientemente o novo ministro para saber a veracidade ou o significado dele falar isso. No mundo médico,
existe uma preocupação muito grande com um fenômeno que a gente chama de desperdício, que é fartamente documentado, discutido, como, inclusive, um dos fatores de fazer o que a gente chama de inflação médica, ou seja, a inflação no mundo da saúde é 4 vezes maior do que a inflação nos outros mundos. E grande parte dessa inflação é artificial, causada por especulação tecnológica, mau uso de recursos, né, e o uso intensivo de mão de obra e tecnologia, às vezes acrítica. Quer dizer, isso, resumindo, por isso que eu digo que é complexa essa resposta. Do ponto de vista, se ele fosse uma pessoa com idoneidade comprovada, com a ideia de um não histórico dentro de um governo que nega a verdade, que é negacionista, que tem toda essa responsabilização que a gente está discutindo, vamos dizer assim, me parecia uma coisa temerária, ou seja, a ideia de dizer contenham a mão para usar oxigênio. Agora, se eu tivesse dentro de um sistema de saúde, né, e o oxigênio estivesse faltando, assim, uma medida racionalizadora é usar protocolos de uso de oxigênio estritamente, porque há um abuso nesse uso. Né? O oxigênio é uma coisa que tem sido usado abusivamente. Agora, ele é muito necessário para um grupo de pacientes, por isso é necessário preservá-lo para que ele seja usado para as pessoas certas. Então, por isso que eu digo que depende da situação. Como uma linguajar genérico, a gente tem que ficar preocupado se não há uma racionalização de olho no custo, e isso suprimindo acesso. Do ponto de vista técnico, que não deixa de ser político, diz assim, a ideia de preservar um recurso que não está sendo encontrado, ele deve ser poupado para as indicações precisas. Então, acho que essa é uma coisa importante a ser lembrada. Protocolos adequados para usos adequados de tecnologia. Bruno? Bom, tentando responder o professor Luiz, essa pergunta é a mais difícil de ser respondida, né? Porque individualmente o juiz bate o martelo, a gente analisa o que aconteceu caso a caso e vamos lá. Mas quando a gente está diante da avaliação sobre uma política, ela tem que passar necessariamente pela lei de responsabilidade, tem que avaliar se a tomada de decisão fere o ordenamento ou se ela é simplesmente um erro estratégico político que, em princípio, não geraria repercussão. Eu confesso que não tenho dados suficientes para afirmar categoricamente, né, a prática efetiva de um ilícito que gere responsabilização. Parece que sim, acho que a doutora Rita pode complementar, né, e os ilustres debatedores também têm outras informações, outros dados que são críticos nesse sentido e podem somar aí a uma resposta mais objetiva. Então, é só um esclarecimento. A presidente foi chamada à colação. Então, Rita, por favor, você agora é a sua vez. Eu atropelei todo mundo agora. Não, nada disso. Passou um caminhão muito. Não, é só um esclarecimento. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma representação perante a Procuradoria-Geral da Justiça para que ela apresentasse denúncia de prática de crimes comuns, tanto pelo ministro da Saúde como pelo presidente da República. E já tem uma ação, aí é ação, não é representação, uma ação questionando, porque até o que o professor Luiz disse é uma questão de gestão. Né? Se você não administra, né, corretamente, né, você vai ter situações de gente tendo, vamos dizer assim, não é excesso de oxigênio, mas tendo oxigênio disponibilizado, né, que não é necessário, e pessoas que precisam do oxigênio, né, não tendo condições de utilização, porque foi o caso exatamente do Amazonas, que foi extremamente questionado exatamente pela falta de administração. Então, é um problema de gestão. Então, já tem uma ação também no Ministério Público, né, tentando responsabilizar o governo, né, por crimes de gestão. Aí eu estou falando tanto o Ministério da Saúde como a Presidência da República. Então, isso já está, vamos dizer assim, para os especialistas, caracterizado não só como crime comum, mas também crime que
que é crime de responsabilidade. Aliás, a Comissão de Direito Administrativo, Emerson, você sabe disso, nós fizemos um parecer, né, que era sobre os argumentos, as justificativas jurídicas para o impedimento do presidente da República, que foi, inclusive, aprovado na nossa sessão plenária, isso lá atrás. Não tinha nem acontecido os episódios mais recentes. Era só um esclarecimento. Rita, seu esclarecimento foi muito próprio, e vou passar, inclusive, a palavra ao nosso presidente da Comissão de Direito Administrativo, porque ele vai trazer essa elucidação também, e ela vai, de certa maneira, encontrar-se com a indagação posta pelo professor Aloysio. Só para que não pareça que eu estou neutramente colocado, simplesmente distribuindo arguições e, enfim, distribuindo perguntas, eu quero dizer o seguinte: parece que há cerca de 50 pedidos de impedimento do presidente da República aguardando alguma coisa e, pelo jeito, vai aguardar muito tempo ainda, né? A responsabilização do presidente da República por crime de responsabilidade é de uma clareza absurda. Provavelmente nunca houve um caso tão nítido e tão claro, e olha que tivemos impedimento de Collor, tivemos impedimento de Dilma, e digo que tanto Dilma quanto Collor são crianças ou aprendizes em face desse catálogo de irresponsabilidades manifestas do atual presidente. Eu acredito que, em algum momento, até mesmo os interesses políticos irão se manifestar e alguma coisa poderá vir a acontecer. Eu não creio, alguns dizem é preciso tomar cuidado, um processo de impedimento numa hora de pandemia, olha, não vai piorar nem um pouco. O processo de pandemia vai continuar sendo grave, nós todos continuaremos a sofrendo muito e, quem sabe, nos livramos de um mal que está aí em cima de nós a todo dia nos atormentando e que ainda quer ficar mais 4 anos para não acabar, então, mesmo com todo e qualquer resquício de Estado de Direito e de responsabilização administrativa. Mas é uma opinião muito pessoal, não tive, porque ainda não tinha me entrosado com o Emerson, não tive conhecimento, portanto, desse parecer da Comissão de Direito Administrativo, mas eu vou passar, então, a palavra para o Emerson, não sem de público louvar a excelente atuação do Emerson como presidente. Ele escolhe os assuntos com grande acuidade, vai distribuindo para os nossos companheiros de comissão e vai fazendo com que o Instituto continue no seu papel, ativo e vigilante em defesa da ordem jurídica. Presidente Emerson, com a palavra. Obrigado, doutor, nosso querido e eterno presidente. Obrigado pela gentileza, pelas palavras, pelo carinho. De fato, o sistema de controle que pode surgir em razão da atuação do Estado durante a pandemia do coronavírus é um sistema muito complexo. Nós tivemos, durante os momentos da pandemia, uma tentativa de busca de redução ou de mitigação da responsabilidade do Estado em razão disso. Inclusive, tivemos uma edição agora, em março, de uma lei que permite, por exemplo, que haja uma securitização dessa responsabilização, ou seja, inclusive haja a possibilidade de contratação de empresas para segurar os riscos, por exemplo, decorrentes das consequências da aplicação da vacina. De fato, nós temos um sistema muito intrincado constitucional de controle da administração pública do chefe executivo, que enseja, como a nossa querida presidenta falou, uma série de possíveis responsabilizações de índole não só criminal, mas penal, administrativa e político-administrativa. O professor Cass Sunstein lançou um livro recente sobre impeachment, em que ele diz que, na realidade, os tipos normativos que as pessoas têm são tão abertos de impeachment que você, na prática, consegue classificar uma boa parte dos atos de qualquer governo democrático dentro de uma dessas garantias. É claro que, eventualmente, não há como negar que nós já tivemos, ao longo do último governo, uma série de situações que poderiam configurar facilmente a decretação de um processo de responsabilização político-administrativa por impeachment, como, por exemplo, a aplicação do artigo 85.2, o livre exercício dos poderes, e teríamos agora também, diante do descontrole da pandemia, a possibilidade de considerar que nós temos a aplicação do artigo 85.3, né? Seria a impossibilidade de garantia do exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. De fato, ao aguardarmos, por exemplo, um período de quase 1 ano, e tendo já tido o oferecimento de vacinas por outras empresas no ano passado que desejariam liberar para o Brasil uma quantidade absurda, o governo permitiu, poderia ser ensejado, de fato, ao meu ver, um crime de responsabilidade.
O IAB tem sido muito ativo nisso, em plenária nós temos debatido e discutido o tema, por considerar que determinadas condutas, de fato, atentam contra a estabilidade da ordem política e jurídica nacional e aí demandariam um esforço mais imediato. No entanto, né, em que pese nós temos tido um discutível impeachment da presidente Dilma por uma questão de pedalada fiscal, nós não tivemos, embora com indícios mais claros de responsabilidade, nenhum dos processos até agora sendo efetivamente liberados pela Câmara dos Deputados para que fossem efetivamente decididos em plenária sobre o impeachment. Devemos avaliar as questões. O que eu chamo mais atenção em relação a esse tema é um artigo que ficou muito esquecido, que é o artigo 3º da Lei 13.989, que é a lei que foi editada ano passado, em 6 de fevereiro de 2020, que é a lei que deflagra e dispõe as medidas de enfrentamento do estado de emergência de saúde, e ela vai falar no artigo 2º, no inciso 7, que pode ser dada uma autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de qualquer material, inclusive a própria vacina, independente de manifestação da vigilância sanitária, ou seja, da Anvisa, desde que ela seja aprovada por uma outra instituição ou uma outra autoridade regulatória estrangeira, como a FDA, a Food and Drug Administration, ou a Agência de Medicina da Europa. Me parece que o Brasil andou muito mal, no momento de auge da pandemia, de exigir à Anvisa que a regulação dela fosse feita dessas vacinas mediante um processo burocrático das agências que não se adequa ao que o professor Sérgio Ferraz já falou aqui, o professor Luiz também. Né? O agenciamento no Brasil é a tentativa de implementação de um modelo técnico e pautado pelo resultado de modelos de organização administrativa estrangeiras, como o modelo inglês e o modelo americano. No entanto, eu vejo a nossa agência reguladora atuando muitas das vezes como a burocracia administrativa brasileira atua, de forma lenta, de forma assimétrica e de forma, ao meu ver, a não atender os interesses. Eu acho que, particularmente por essa lei, professor, a Lei 13.989, que excepciona se você já tiver a autorização da vacina dada por uma dessas agências estrangeiras, nós poderíamos ter importado para uso emergencial essas vacinas sem que elas tivessem tido todo o trâmite que foi observado aqui. Me parece que se nós temos uma agência europeia, da União Europeia, já autorizando o uso da vacina, e nós temos uma agência, a norte-americana também autorizando, e elas têm sido muito mais, talvez o professor Luiz possa até me corrigir, elas têm sido muito mais atuantes na fiscalização. Eu, por exemplo, teve uma vacina que causou alguma série de trombos e ela foi suspensa até que fosse analisada. Acho que elas atuam com uma fiscalização muito maior, nós podíamos ter acelerado a liberação dessa vacina. Então, ao meu ver, como a Rita colocou muito bem, é um problema de gestão administrativa. E eu não acho que é um problema de gestão administrativa só do governo. Também acho que é um problema de gestão administrativa da nossa agência, que muitas vezes ignora que tem outras instâncias regulatórias mais preparadas, muito mais qualificadas, que estão atuando e que poderiam muito bem facilitar o acesso e a aquisição para isso. E aí, se você me permite, presidente Atos Quintino, tem mais uma pergunta no chat do doutor Bruno, que eu acho que envolve isso tudo, que é a pergunta da Letícia Oliveira. O termo de compromisso assinado para o uso emergencial da Coronavac foi justificado sob uma fundamentação estritamente técnica, Bruno? Essa é a pergunta da Letícia Oliveira. Ou seja, será que a Anvisa, nesse processo de regulação, ela de fato está tomando decisões exclusivamente técnicas, ou em alguma medida, como aconteceu com algumas vacinas chinesas, ela está efetivamente se sujeitando a alguns critérios de ordem também política? Bruno, uma palavra. Ela fatalmente hoje, ela fatalmente se envolve com critérios políticos, porque em que pese toda a questão técnica que envolve os trabalhos da Anvisa, é notório que ela está sob os holofotes de todo o país, do Congresso Nacional e de todas as políticas públicas no país. Então, hoje, quando o Executivo tenta barrar ou criar entrave, ele não diz não vai fazer, ele diz a Anvisa não aprovou, ele segura. Então, ele se vale do instrumento Anvisa para tomar esse tipo de medida, que é uma pena absurda, porque, afinal de contas, a Anvisa já tem seus próprios problemas para ter que passar por mais esse também.
Então, sim, efetivamente, há um uso político da agência para fins de atrasar a autorização, seja lá por que motivo, entendeu? Porque achar que uma vacina merece prevalecer sobre a outra, ou achar que o uso de um determinado medicamento que não tem nenhuma eficácia, deve ser usado, e de modo off-label ainda por cima, ou seja, sem nenhum estudo mínimo sobre aquilo, de forma experimental, vai funcionar de forma mais segura. Não faz nenhum sentido nada disso, né? Até para complementar, e aí eu trago um pouco o que o professor Luiz estava falando sobre a questão, né, desse absurdo que é a importação das vacinas pelos agentes privados, sem um controle efetivo. Aquela notícia sobre a vacinação daqueles empresários, saiu uma notícia ontem dizendo que aquelas vacinas podem ser falsas. Então, quer dizer, ainda tem essa. Então, olha o tamanho do problema que se cria quando você tira o SUS, né, que deveria estar gerindo e acompanhando tudo isso, você tira a Anvisa do trilho da aprovação sobre tudo isso. Eu e o professor Emerson divergimos sobre a questão, né, do prazo lá da Anvisa. Eu continuo entendendo, né, que a Anvisa tem um papel primordial na avaliação em território nacional. Entendo, sim, que ela fez muito bem com a Pfizer, né, porque a gente está diante de um uso emergencial, em aprovar em 17 dias, mas essa coisa de aprovou na FDA, aprovou na União Europeia, está aprovado no Brasil, eu confesso que acho pouco seguro, inclusive porque a Anvisa precisa do tempo necessário para organizar o ingresso disso no Brasil, com farmacovigilância, anotação, né, de o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, são os protocolos mínimos e aí, né, de acompanhamento dessa vacina. Eu acho que não é porque a Anvisa não faz só a aprovação do uso do fármaco, ele tem que aprovar, né, a forma como aquilo vai ser fiscalizado, né, vai ser apurado pela empresa que está importando aquilo tudo, como que aqueles dados vão ser entregues à Anvisa, como é o monitoramento, como é a distribuição, tudo isso faz parte desse trabalho intrincado da Anvisa. Então, a nossa divergência fica só nesse aspecto. Em cima dessa divergência, que é interessantíssima, na verdade, eu confesso que, nesse caso, eu tendo em me alinhar ao professor Emerson, mas sinto também que não estou não só em lado oposto ao do Bruno, como também ao do próprio professor Aloysio. Eu ouso retomar um assunto em cima da divergência apontada, né? E calcando-me na opinião agora do Emerson também. Professor Aloysio, FDA e Agência Europeia, vamos ficar com essas duas. Parece-me que, além das duas, também existe a chinesa, não é verdade? Existe mais uma, a inglesa, exatamente. São as quatro que têm nosso reconhecimento legal, jurídico, de que seriam cientificamente aptas a dizerem da qualidade ou não qualidade das vacinas. Por isso é que eu lhe fiz aquela pergunta e vou retomá-la. Cientificamente, em primeiro lugar, se FDA e a Agência da União Europeia são realmente confiáveis cientificamente, se são agências sérias, qualificadas, etc. Se elas podem realmente assumir um papel e uma responsabilidade dessa natureza. Como leigo, eu lhe digo que uma agência como da União Europeia ou a FDA me parecem muito qualificadas, ou pelo menos muito aparelhadas para poderem fazer um controle efetivo, não só da fabricação, como também da introdução da vacina numa determinada população. Mas pergunto de novo, será que é imprescindível realmente que a Anvisa tenha que reexaminar o processo de aprovação? Será que a ciência não é a mesma nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil? Não poderia o papel da Anvisa, nesse caso, limitar-se a exatamente fazer a procedimentalização da implementação e inserção desta vacina no território brasileiro, suprimindo, portanto, todo um processo, ou emergencial ou definitivo, de análise do próprio imunizante?
É necessário mesmo? Não era suficiente que agências que a própria lei reconhece como qualificadas já fossem funcionar com uma aprovação? É uma pergunta de quem é ignorantíssimo na matéria, mas que é inquietíssimo com a demora das vacinas. Professora Luiz, com a palavra. Me permita fazer só um parênteses, Sim. professor Sérgio. Na verdade, são 12 agências. São 12, muito obrigado. 12, a FDA, a da União Europeia, do Japão, da China, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, da Rússia, da Índia, Coreia, Canadá, Austrália, Argentina e outras que tenham nível 4 de maturidade reconhecidas pela OMS. São essas. Muitíssimo obrigado. É um acréscimo. 4, 7. É muito expressivo esse acréscimo, e ele aumenta ainda mais a minha vontade de abreviar a introdução da vacina no país. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso tem que passar por um crivo científico. E é por isso que pergunto ao professor Aloysio, devolvendo a minha dúvida novamente à argúcia e à argumentação dele. Eu queria fazer alguns contrapontos, assim. Por favor. Não é uma resposta simples. Primeiro, a ideia de insulamento das agências, sim, é relativa, né? Todas as agências internacionais, inclusive a FDA, recebem pressões políticas, recebem pressões da indústria, do comércio, dos interesses econômicos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas agências e todos falavam exatamente isso, ou seja, diz assim, olha, a porta aqui está fechada, mas se o Congresso americano quiser que a gente antecipe em 6 meses uma etapa, nós seremos pressionados até a morte aqui e teremos que fazer. Então, essa ideia de um isolamento completo, ela não existe, ou seja, essas pressões existem e são mais ou menos intensas com a integridade e os mecanismos de controle que essas agências têm e da publicização de suas ações. É óbvio que eu, técnico de uma agência, quando eu começo a ser pressionado, eu vou botar a boca no trombone e dizer, estão me apressando aqui. A gente não pode acusar, embora nesse governo, de que a Anvisa tenha feito papel de doido, ou seja, em alguma situação, aprovando, correndo algum medicamento. Muito pelo contrário, houve uma pressão enorme para se aprovar o uso off-label de determinados medicamentos que não tinham pé nem cabeça. E a Anvisa foi o primeiro órgão a dizer não. Muito antes das associações médicas, que agora, com 1 ano de atraso, estão dizendo não. Então, a gente tem que ter um certo cuidado da idoneidade da nossa Anvisa. Ela é tão idônea quanto essas agências internacionais e sofre, no meu entender, as mesmas pressões dessas agências internacionais. Óbvio que tem mecanismos mais poderosos, em democracias mais poderosas, que seguram essa onda melhor. Então, salvo esse problema, eu acho que a Anvisa vem acelerando o seu processo de decisão na medida que adota esse procedimento já autorizado de usar a evidência já verificada nos outros países. Mas entendam, essa é uma situação de emergência onde a adoção desse procedimento é necessário, dada a urgência do fato. Então, acho que, fazendo essa ressalva, eu não vejo nenhum problema em aprovar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo muito esquisito, né? O anedotário nefasto atual, surgiu uma frase que me deixou muito antenado, né? Que é a ideia de passar a boiada, né? Enquanto a floresta pega fogo, a boiada passa. Para quem se lembra dessa frase, do nosso anedotário, do nosso folclore contemporâneo, diz assim, a gente tem que ficar muito alerta, porque as pessoas estão sistematicamente aproveitando momentos de crise para passar absurdos, diminuir vigilâncias, aprovar medidas enlouquecidas, fazer propostas indecorosas, sem nenhuma, como diria minha saudosa mãe, nenhuma vergonha na cara. Então, desculpem, né, a falta de tecnicidade no que eu estou dizendo, mas a gente está vivendo um momento muito estranho, onde, se a gente não for muito atento às regras e realmente coibir os abusos da regra, mas protegê-las de alguma maneira, corremos o risco de abrirmos espaço para esse oportunismo político que tenta provar por baixo do pano,
privilegiando minorias, articulando projetos de poder absolutamente nefastos. Então, eu fico pasmo, né, quando o professor Sérgio fala a ideia de um impeachment no meio de uma pandemia ser uma tragédia. Assim, a mudança de 4 ministros da saúde não é uma tragédia? Assim, eu estou perdendo a escala da tragédia. Eu particularmente, trabalho com avaliação de programa. Minha função é avaliar programas, ou seja, eu sou um planejador. Então, eu fico agoniado com as evidências do que eu tenho de torpedeamento do funcionamento normal das coisas, né? E o aproveitamento, né, de forma bastante estratégica desses momentos de crise para passar boiadas. Isso é um problema, no meu entender. Magnífica, esclarecedora e realmente realística a resposta. Eu lhe agradeço muito ainda uma vez, eminente professor Aloísio. Eu segui a escala hierárquica, eu dei a palavra ao Emerson, e o Emerson, além disso, está me fazendo um grande favor de canalizar as perguntas, e quando ele tiver alguma, pode me interromper à vontade. Mas, continuando na hierarquia, Emerson, agora eu queria ouvir a nossa presidente, a Rita, porque a Rita ela fez o que ela disse inequivocamente, de maneira errada, né? Na avaliação, tinha atropelado o caminhão, etc. Não, nada disso. Ela é, na verdade, quem manda em nós, não é verdade, Emerson? Então, a Rita também Olha que eu gosto. A Rita agora precisa dar a sua opinião sobre tudo isso que magnificamente foi posto pelo Bruno, pelo professor Aloísio, a quem agradeço pessoalmente também, porque ele refresca as minhas ideias, porque estou muito... Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês, eu passo por uma fase de medo. Como eu estou com medo do que está acontecendo, isso às vezes tolda a clareza do pensamento. O medo, ele cria, na verdade, condicionamentos dentro da cabeça da gente, embora eu já tenha recebido a primeira dose da Oxford, vou receber a segunda em maio, porque são 60 dias, parece uma coisa assim, de um intervalo da primeira para a segunda dose. Enfim, não obstante isso, um número como esse que o professor Aloísio trouxe, 3.700 mortes ontem, né? Quem sabe, será que chegaremos às 4.000 mortes diárias? Será possível isso? Será que daqui a pouco estaremos batendo nas 400.000 mortes ou 500.000 mortes? Isso, confesso que não consegue... Essa constatação diária, muito embora eu esteja me prevenindo de ficar muito submetido ao noticiário televisivo, na verdade, ele penetra pelos poros. E eu tenho medo. E é o medo que me leva a fazer essas insistências. Eu peço até perdão por ter retomado uma pergunta, mas foi bom, porque novamente ouvi uma claríssima opinião do professor Aloísio sobre o assunto. Rita, você com a palavra agora. Professor Sérgio, agora vou chamar de professor, né? Porque como eu não sou especialista na área, né? Mas eu vou quebrar o protocolo, Emerson. Eu vou fazer a minha fala e aí você junto com o meu presidente Sérgio, encerram, tá, o nosso evento. Eu acho que teve primeiro que a colocação do Aloísio foi sensacional. É passar a boiada. Eu tenho dito isso, não é só com relação ao tema que nós estamos discutindo. Na área trabalhista, então, é um vexame. É um vexame. Aí, realmente, é mais do que a boiada. Agora, o que me preocupa, eu acho que a pergunta, a pergunta que foi feita, e que gerou esse nosso último debate, quer dizer, mas será que a Anvisa, ela, quando toma essas decisões, ela está realmente fincada em argumentos técnicos? Por que eu digo isso? Né? As agências reguladoras, de forma geral, até onde eu sei, elas têm autonomia, e elas precisam ter autonomia, o modelo é de autonomia e independência. E por que elas precisam de autonomia e independência? Exatamente para que elas sejam técnicas. A gente sabe que a coisa não funciona bem assim, que todas vão sofrer influências políticas, elas não são ilhas, né? Elas não estão isoladas, né, de toda... Elas estão numa sociedade que permeia as influências políticas de forma, quer dizer, das mais variadas possíveis. Mas eu vejo assim, e aí traço um paralelo com o que aconteceu no Amapá. No Amapá houve um apagão.
E quem foi responsável pela falta de fiscalização e controle, porque se viu que era falta de fiscalização. Então, não houve uma situação técnica. Olha, houve um gerador tal, precisavam tantos geradores. O próprio presidente da ANEEL reconheceu que tinham menos fiscais, que eles estavam mantendo menos fiscais, entendeu? Do que era necessário para dar cobertura a todo o país. Né? Não é só no Amapá, né? Todo o país, que é a fiscalização. Não tem responsabilidade a ANEEL na hora, no momento em que o presidente, né, dessa agência reguladora, que é na área de distribuição de energia elétrica, vem e faz uma declaração como essa, eu entendo que tem. Né? Será que a Anvisa, quando ela emite, né, uma decisão que não está totalmente amparada, né, na questão técnica, e sim ela reconhece que, olha, houve influência, houve pressão, etc., ela também não é responsável, né, por essa, vamos dizer assim, essa tomada de decisão, por essa deliberação? Então, isso eu acho que é, para mim, uma questão importante. Agora, o mais interessante da nossa discussão hoje não é nem a questão de discutir as vacinas sob a ótica da agência reguladora Anvisa, né, e qual é o papel que ela deveria ou deveria exercer diante do quadro catastrófico que nós estamos vivendo. Né? É sim colocar que todos nós, se existe uma unanimidade, é que a vacina é a saída. Né? E aí me lembrou, eu vi um vídeo muito interessante, aí é o corte histórico, né? Quando teve a epidemia da varíola. É muito interessante, porque é muito parecido, né? Qualquer semelhança, né, não é por acaso. Né? É realmente o comportamento da sociedade e aí o papel do Estado, embora o Emerson já tenha dito que o Estado tem as suas limitações, né? Não deve interferir e, por isso, tem da maneira, né, como eu acho que deveria interferir. Eu acho que aí é a minha visão, né, o tamanho do Estado e o papel que ele tem que exercer. Mas o fato é que na epidemia da varíola, né, só houve, e foi obrigatória, né, e houve a obrigatoriedade, segundo os registros históricos, né, a vacinação contra a varíola, né, e, aliás, todo mundo tinha medo de se transformar como vaca. A gente aqui é o crocodilo réptil, né? Naquela época, no Império, era todo mundo virar vaca. Mas, enfim, eu acho que o doutor Aloysio sabe que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Né? Bom, é totalmente uma bobagem, pode ser algumas bobagens, mas não totalmente uma bobagem, uma plena bobagem. Mas o fato é que só se tornou obrigatória na hora em que realmente a família real, né, foi atingida, né, pela situação de mortes de familiares, né, em razão da doença da varíola, que era uma doença muito comum na época. Né? Então, eu acho que nós estamos chegando à conclusão, não é conclusão quem vai dar é o Emerson e o professor Sérgio, mas não há divergência alguma. A vacina é a solução e, a meu ver, né, pese a discussão, né, do direito individual versus o direito coletivo, eu acho que ela deveria ser obrigatória. Primeiro, a gente tem que ter as vacinas, e tendo as vacinas, obrigatórias. É a minha opinião. Já escrevi até sobre isso. Bom, então, aí eu deixo para você, então, Emerson, junto com... Se tiver mais alguma pergunta, também, hoje nós quebramos hoje todos os protocolos. Se tiver mais alguma pergunta que você considere interessante, tanto para o Bruno como para o Aloysio responderem, você fica à vontade. Eu já de pronto quero agradecer a presença de todos e saudades suas, presidente Sérgio. Saudades. Eu também. A presidente Rita, ela colocou aí uma última reflexão, porque esse é um evento do Instituto por meio da Comissão de Direito Administrativo, portanto, o acabamento deve ser pelo Emerson. Eu, como penúltimo a falar, eu quero agradecer pela distinção que recebi, pela atribuição do papel de mediador, e que procurei fazê-lo de maneira
pouco protocolar, porque estamos em família e essa família brasileira precisa também sentir-se acolhida, abraçada e afagada por todos nós. Quero agradecer também pela participação brilhante do nosso professor Aloísio, que nos trouxe realmente essa meditação final que a Rita destacou, da boiada. Foi uma figura muito interessante, muito própria. Eu aplaudo realmente a sua lembrança. O Bruno, que nos trouxe também todo o arcabouço de natureza jurídica, tudo isso foi muito interessante. E esse problema, a última reflexão que trago, antes de ceder a palavra ao Emerson para os encerramentos ou eventuais perguntas que ele ainda tenha para propor, eu estou acabando de ler um livro sobre a peste na cidade de Florença, nos séculos XVI e XVII, porque houve várias pestes, por isso que eu pego o século XVI e pego o século XVII. Caríssimos, tudo o que aconteceu lá está acontecendo agora. Parece que nós não aprendemos com a história. Negacionismo, discussão sobre isolamento social, discussão sobre lockdown, fechamento das cidades, ali fechava as muralhas da cidade, ou não fechava as muralhas da cidade, tratamentos compulsórios, porque alguns achavam que bastava a prece ao divino, ou então o simples confinamento em hospitais ou em lazaretos. Tudo isso já existiu. Não aprendemos, tal como a Rita lembrou muito bem, quando não doeu na família ou nos amigos do detentor do poder, também não se tomaram as medidas devidas. Lá em Florença foi a mesmíssima coisa. Meu Deus do céu, não aprendemos com a história. Nós temos a história recente, que ela lembrou muito bem, da varíola, e também tivemos figuras como Oswaldo Cruz, enfim, como essas figuras, Carlos Chagas, figuras que realmente já deviam ter dado o exemplo para não acontecer o que está acontecendo agora. Com todo o medo da alma que eu já confessei a vocês, com todo o respeito à ciência, que é imprescindível nesse momento, com a minha adesão integral ao direito, que é a minha própria vida, né, no dia a dia, e com a minha satisfação pelo convite recebido, peço desculpas por eventuais impropriedades no procedimento, participei com grande alegria, estou sempre à disposição, o Emerson sabe disso, e dou a palavra, então, agora ao nosso presidente, para que ou proponha, ou externe perguntas que ele eventualmente tem aí, ou dê o encerramento a este evento memorável. Foi realmente um evento memorável. Emerson, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Fica difícil encerrar o evento após as manifestações da presidente Rita, do nosso presidente Sérgio Ferraz, já conseguiram, acho que, sintetizar as questões todas. Eu queria dar um agradecimento especial ao doutor Luiz, que é um especialista em saúde pública, um defensor do nosso Sistema Único de Saúde, e alguém que, academicamente, junto com o seu trabalho profissional, eu acho que ele consegue reforçar a necessidade de nós trabalharmos saúde e saúde pelo Estado como algo importante, como forma de justiça social e de desenvolvimento não só humano, mas desenvolvimento de todos os campos. Né? Queria agradecer ao Bruno como sempre brilhante, técnico, ressaltando os aspectos jurídicos da matéria, discutindo as propriedades, com o conhecimento que ele tem da saúde, muito grande, razão da sua especialização. E agradecer ao nosso querido professor e presidente Sérgio Ferraz por essa moderação, que eu achei ótima, sem protocolos, acho que tem uma dinâmica muito boa, a professora Rita pela sua manifestação, e dizer que o tema é um tema de grande debate, eu acho que essa manhã não vai conseguir encerrar ele. Eu acho que nós estaremos envoltos ainda nessa discussão durante um bom tempo, porque, como chamou a atenção o professor Luiz, outras pandemias virão, outras vacinas ou imunizações retornarão. Eu acho que o que o tema traz hoje de importante, e que o ciclo de palestra tem trabalhado aqui, são os desafios da regulação no Brasil. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello já disse que o Estado não presta muito bem os serviços públicos, mas quando ele regula, regula ainda pior, porque ele não está acostumado a regular. Né? O processo de regulação em outros países, como a Inglaterra, Estados Unidos, remontam a séculos. Nós temos o processo de agenciamento no Brasil apenas a partir dos anos 90 do século anterior. É necessário ainda muito amadurecimento, é necessário ainda muito desenvolvimento de estudo e manifestações desses processos dentro das nossas instituições político-administrativas, que ainda são excluídas pela corrupção, ainda são excluídas pelo nepotismo, pelo autoritarismo e pelo patrimonialismo. De fato, trabalhar, então, a regulação da vacina durante uma pandemia é um desafio maior.
Nós temos a deflagração do que os autores chamam de direito administrativo de emergência, que seria essa situação transitória em que nós precisamos excepcionar as regras, mas que não podem ser, como a doutora Rita falou, é permitir que a boiada passe. Não pode ser o direito administrativo que nós vamos criar para a pandemia uma possibilidade que nós violemos e ignoremos as regras básicas de proteção do cidadão e da sociedade, que é a finalidade do Estado. Já diziam os romanos, sem homem não há sociedade, e sem sociedade não há Estado. E é nesse momento que a saúde se demonstra mais importante, que a regulação tem que ser vista nesse crédito. Claro, não seremos inocentes de considerar a existência de lobbies, não podemos ignorar que as decisões de qualquer agência reguladora não será totalmente técnica, vai envolver juízes políticos. Nós temos uma vasta literatura, desde a década de 50 do século passado, chamando atenção para isso, que os juízes, por mais que sejam técnicos, de alguma medida, eles vão se miscuir de juízes políticos, seja pela adoção dos planos governamentais, seja pelas interferências dos atores e sujeitos e dos players do próprio mercado de manipulação. Mas o que é importante, como já foi falado aqui também, é nós nos mobilizarmos pelo esforço da vacinação, é nós nos mobilizarmos pelo esforço de qual o papel ou contribuição que o direito tem para dar. E no campo da regulação administrativa, a nossa contribuição tem que ser, acima de tudo, a garantia e a compreensão de que não existe outro interesse público nesse momento senão a saúde pública. Ou seja, nesse momento, a par de discussões que possamos ter do ponto de vista econômico ou políticas, ou até mesmo técnicas, eu acho que nós precisamos voltar e orientar a regulação, não para atendimento apenas de finalidades econômicas, mas, acima de tudo, atendimento da finalidade social, que é garantir a saúde pública. Vamos continuar debatendo o tema da vacinação e continuar fiscalizando esse processo que a Anvisa tem feito de liberação das vacinas. Né? É estranho, como o professor Sérgio Ferraz chamou a atenção aqui, a Covaxin da Índia seria em via proibida pela Anvisa por não ter boas práticas, mas o professor Sérgio, eu fui conferir, ela foi liberada cerca de 71 milhões de doses para ela, 58 milhões de doses dela, em cerca de 72 países, entre os quais, por exemplo, a própria Inglaterra e Canadá. Então, é estranho considerar que uma vacina que já esteja em circulação, já tenha sido liberada por agências e órgãos reguladores de 71 países, possa ser rejeitada por não ter boas práticas. Precisamos ficar acompanhando como a regulação do Brasil tem sido feita, que hoje, diante de um direito administrativo globalizado, não podemos pensar nas regulações de um país desvinculado de outro. Agora, claro, aqui, professor Luiz, eu até que afirmo que o professor falou, nós precisamos considerar também que nós temos os nossos órgãos técnicos especializados que vão ver, como o Bruno falou, todas as demandas e necessidades, todo o procedimento necessário para que uma vacina possa ser utilizada no Brasil. O que é necessário é cada vez mais nós construirmos essa cidadania administrativa, fazermos eventos em que nós não vamos discutir o papel do Poder Judiciário, fazemos eventos em que nós não precisamos ou devemos discutir só a responsabilidade, mas assim possamos discutir como sociedade civil como aperfeiçoar o procedimento, como debater melhor a tomada de decisão da administração pública, como reforçar o nosso serviço público de saúde no Brasil, que se mostrou um dos melhores serviços públicos do mundo, em um momento em que o país atingiu dados alarmantes em termos de contágio, em termos de morte. Nós tivemos o nosso SUS como uma prova de que, para aqueles que diziam que era um investimento público desnecessário, que previam que iriam um modelo liberal, se nós não tivéssemos hoje o sistema de saúde que nós teríamos um colapso ainda maior, com muito mais morte. Então, pensar a regulação, pensar a vacinação e pensar esse sistema de saúde como instrumentos necessários para vencer a pandemia e como nós podemos aperfeiçoar, eu acho que é um grande desafio. Eu acho que hoje o nosso debate permitiu isso. Então, queria agradecer a todos, particularmente. Não sei se o Bruno e o professor Luiz querem falar rapidamente, senão eu declaro encerrado o nosso evento. Se vocês quiserem fazer a despedida breve, por causa do horário, né, professor Luiz? Eu devolvo a palavra ao Bruno e ao Luiz, se vocês quiserem se manifestar rapidamente. Se não, queria agradecer a presença de todas e todos aqui no chat do YouTube. Eu estou assistindo a palestra, professor Sérgio, mas estou respondendo aqui no chat as manifestações. Então, obrigado a todos que estão assistindo aqui conosco também. Obrigado de novo, EAB, está fazendo esse papel de vanguarda
na discussão dos temas relativos à pandemia. Professor Bruno, professor Luiz. Muito rapidamente, só tenho a agradecer a todos que disponibilizaram seu tempo para assistir o webinário, agradecer imensamente a presença dos professores que disponibilizaram também seu tempo para dividir um pouco do conhecimento com a gente. Eu aprendo muito todas as vezes que participo dos eventos no IAB, sou um eterno aluno dos professores, agradeço. Parabenizo o professor Emerson pela organização do evento, pela escolha do tema. A gente tem muito que avançar nos debates e o IAB é esse norte para toda a comunidade jurídica e assim deve continuar sendo, né? É a premissa fundamental do IAB cuidar da legislação, avaliar tudo o que está acontecendo e dar, sim, o seu posicionamento firme e certeiro na defesa dos interesses do Brasil, né? Do país, e não de interesses particulares ou políticos, evento de ocasião. Então, parabéns aos professores, parabéns ao IAB por sua posição sempre firme e vamos em frente. Vacina para todos, né? Eu também queria agradecer o convite e foi muito bom compartilhar com vocês esses momentos aqui de espaço público. Eu acho isso importante no nosso país. Mas eu queria lançar uma mensagem, me lembrando do que o Sérgio falou, né, da ideia do medo. Assim, e também mostrar que na história, parece que a gente está sempre repetindo essa história. Assim, e, na verdade, não é exatamente isso que acontece. Ou seja, a história realmente apresenta cada vez mais desafios, vai continuar apresentando, com pandemias e outras coisas. Essa não é a primeira, nem será a última. Mas é interessante que uma parte da humanidade aprende. Uma parte segue negando, mas a outra parte aprende e tenta fazer diferente sempre, né? Assim, eu estou apostando que a parte que aprende é a maioria e que pode fazer diferente. Não é à toa que a humanidade vem sobrevivendo, não pelos negacionistas, mas por quem acredita que pode superar isso. E eu acho que, nesse momento, vacina sim, SUS sim, a gente se defender disso como proteção social é o melhor caminho. Obrigado. E fiquem em casa, usem álcool gel, máscara, não esqueçam, porque também é importante. Fantástico. O vídeo deste evento vai estar disponibilizado na TV IAB. Até, professor Luiz, se o senhor quiser passar para outras, enfim, para outras pessoas, porque foi um evento, o evento foi sensacional. Parabéns, Emerson. Um beijo para todos. Né? Vamos ao almoço, que já está na hora. Tchau, gente.